Bendito seja Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo começa, logo após a saudação inicial, é assim que ele começa a sua carta aos Efésios. Que a ele seja dado todo louvor. Por quê? Porque afinal estamos nele, unidos com e em Cristo Jesus. Pertencemos a ele. E, meus queridos, o resultado dessa bendita união, deste pertencimento eterno, é a bênção de Deus sobre nós. Bênção completa, total, inclusiva. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, diz Paulo. Todo tipo de bênçãos espirituais dos céus, é assim que diz uma outra tradução. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Pertencemos a Cristo. Pertencimento eterno, definitivo, para sempre, irrevogável. Estamos unidos com Cristo, união verdadeira, união mística. E em razão desse pertencimento, dessa união, nós fomos abençoados. Já abençoados. Fato já realizado, consumado. Mérito nosso? Nenhum. Ele. Tão somente ele, porque antes que fossem lançados os fundamentos da terra, antes do haja luz, ele já me tinha escolhido, ele já nos tinha escolhido, escolhidos para ser dele, escolhidos para sermos santos, separados por ele e para ele, sem culpa nenhuma. Se nos tornamos culpados, isso aconteceu, assim foi. Se nos tornamos culpados, eu disse, Cristo resolveu o problema. E tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus queridos, o diabo foi e está derrotado. Fazer-nos santos aos seus olhos foi uma escolha divina. E ele fez isso de maneira plena, de maneira real. Sem qualquer falta, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Sem uma única falta, diz um texto, outra tradução, porque nos encontramos diante dele e cobertos com o seu amor. O texto paulino eu vou ser irreverente. O texto paulino é atrevido, é corajoso, é firme. Nos escolheu, diz Paulo, nos escolheu, nos predestinou para ele. É isso. É isso. Atenção, eu não vou me enredar em discussões teológicas estéreis, que
que não levam a nada, que não trazem vida, que pouco ou nada acrescentam à nossa segurança em Cristo. Eu fiz muito isso, mas em minha adolescência. Sempre eu e o meu grande amigo Haroldo, já na casa do pai, agora morando na casa do pai, fizemos muito isso, importunando o pastor José Rego do Nascimento com as nossas perguntas, com os nossos questionamentos. Hoje, meus amados, o que me interessa agora é o evangelho robusto e pleno de vida em Cristo Jesus. Ele que é a rocha dos séculos. E este evangelho nos diz com todas as letras que o seu plano sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu termino chamando a atenção de vocês para a abundância de adjetivos, de advérbios, de superlativos, neste primeiro capítulo de Paulo aos Efésios. Ele diz toda sorte de bênçãos, todos os dons espirituais, para louvor de sua graça gloriosa, que profusamente derramou abundantemente, que ele nos deu, diz Paulo, com tanta fartura, com torrentes de sabedoria e de prudência. Sempre, meus queridos, em Cristo, sempre em Cristo. Que coisa linda e suculenta é a palavra de Deus, o Evangelho eterno. Pena que nestes tempos modernos o ativismo tenha tomado espaço e pouco permitindo a reflexão da palavra. No versículo 9, Paulo fala do mistério, do plano secreto que Deus traçou há muito tempo, ainda na eternidade. Veremos isso na continuidade da carta aos Efésios. Vamos ficar por aqui. A palavra, somente a palavra, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Um grande abraço e uma abençoada semana.